cheio de altos e baixos, a cada dia enfrentamos desafios, mas descobrimos que a verdadeira resistência vem das nossas raízes. É a fé sólida que nos sustenta, mesmo quando tudo parece desmoronar. Junte-se a nós nas palestras Resilientes, Estudos em 1 Pedro, e aprenda como exercer uma fé corajosa diante das pressões e a servir com determinação. Vamos seguir juntos nessa jornada de crescimento, engajamento e superação. Então, gente, nós estamos chegando na última mensagem do livro de 1 Pedro, Estudos em 1 Pedro. Hoje estamos chegando ao capítulo 5. E foi um tempo aí um pouco corrido, porque às vezes a gente teve que abordar, às vezes, um capítulo inteiro sobre 1 Pedro, e dá vontade de ficar mais tempo nesse livro. E queremos encorajar você a ser um leitor assíduo da palavra de Deus, porque a Bíblia faz diferença. E toda a Bíblia é para dar resiliência para nós. A gente fala 1 Pedro, raízes da resiliência, mas se você parar para pensar, o livro inteiro da palavra de Deus é para desenvolver em nós uma atitude assim de adaptabilidade no mundo difícil. O mundo gira muito, muda muita coisa, mas tem verdades que não mudam e elas nos dão força, raízes, resiliência para enfrentar. Eu quero superar as lutas da vida. E Jesus deseja: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, boa resiliência. Tenha coragem, tenha resistência, não é? Então, toda a palavra de Deus, ela nos propõe a isso. E hoje vamos falar sobre esse tema de superação. Já vimos em 1 Pedro a superioridade da fé, 1 Pedro capítulo 1, vimos sobre a santificação, vimos sobre submissão às autoridades, solidariedade, vimos também sobre satisfação, foi a última mensagem. Até que a minha memória está boa, estou recordando aqui as mensagens de 1 Pedro. E hoje vamos finalizar com essa linda palavra de superação, porque a epístola foi escrita num período de muita perseguição da igreja, muita provação, muito sofrimento, muita luta. E 1 Pedro trabalha muito essa questão do sofrimento. E nós vamos então, queridos, eu vou propor aqui, para a gente superar, 3 pontos, 3 verdades que vão nos ajudar a superar as crises da vida. Eu vou trabalhar aqui nesses 3 pilares, nesses 3 pontos, porque senão a gente se perde, não é? Então, todos nós fomos chamados para superarmos através da coerência, de sermos pessoas cuidadosas com os perigos e de sermos pessoas confiantes. Uma dose de otimismo e de esperança termina 1 Pedro. Então, nós vamos começar o texto. Abre sua Bíblia se você quiser ler da palavra, ou então você pode acompanhar no texto que aparece na tela agora. 1 Pedro 5, versículo 1. Portanto, está ligando a tudo que a gente ouviu até agora, toda a epístola, contexto imediato anterior, capítulo 4, portanto, se a nossa satisfação está em Cristo, foi a última mensagem que a gente ouviu, Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como, qual é a palavra? Exemplos. Palavra forte aqui no texto, hein? Exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor,
Você percebe que está em letra maiúscula, refere-se a Jesus. Vocês receberão a imperecível coroa da glória. Qual é o ponto que nós estamos estudando aqui, gente? Coerência, né? Só voltando lá, né? O cristianismo propõe uma liderança coerente. E nós vemos aqui os líderes que abandonam o trabalho, os líderes que fogem, são mercenários. É um tempo de dificuldade. O povo estava sofrendo. Precisava de quê? Líderes coerentes. O mercenário trabalha por dinheiro. O bom pastor trabalha por amor. A gente precisa trazer essas verdades, né? Olha só, vamos esclarecer aqui um ponto, porque às vezes dá uma certa dúvida, não é? Essa palavra apelo para os presbíteros. Pedro é o autor da carta, ele apela para os presbíteros. Tem dois oficiais formais no Novo Testamento: os pastores e os diáconos. E há requisitos para ambos. 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, fala das qualificações para os pastores e para os diáconos. Tá certo? Mas pode surgir uma dúvida: apelo para os presbíteros. Ô pastor, a gente não chama o presbítero Rogério, o presbítero Paulo, o presbítero Edgar. A gente não usa essa terminologia. Os presbiterianos usam presbíteros. E pode surgir uma dúvida para você sobre o significado dessa palavra, mas a gente é esclarecido em Atos, capítulo 20, é um exercício que a gente precisa fazer agora, Atos, capítulo 20, aí você vai entender as três palavras. Presbíteros, vai conhecer uma chamada bispo e uma outra que a gente já conhece, que é o pastor. Então, Atos, capítulo 20, versículo 17, ele diz assim, ó. Atos 20, 17. Paulo está se despedindo da igreja, da liderança de Éfeso. De Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Sempre numa igreja tinha um colegiado, era mais de um pastor, ou mais de um presbítero. Era um colegiado, uma equipe. Então ele mandou chamar os presbíteros de onde, gente? De Éfeso. Quando chegaram, bom, a gente leu até aí o 17. Observa agora o 28, a gente não tem tempo para ler tudo. O 28. Cuidem de vocês mesmos. Está falando com quem? Com os presbíteros, está certo? Cuidem de vocês mesmos. É um autocuidado, né? Paulo fala muito isso. Tem cuidado de ti. Então, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como, o que está escrito na sua Bíblia? Bispos. Ele chama de presbíteros, agora fala, vocês foram designados para cuidar do rebanho, vocês são bispos. Ué, pastor, confundiu. Tem presbíteros e agora tem bispos. Presbítero é uma palavra que é transliterada do grego. Então, dá um Ctrl+C na palavra no grego e põe no português. Presbíteros é o nome lá. Presbítero tem um sentido assim de ancião, de um líder com maturidade, que tem uma longa caminhada com Deus. Esse é o sentido de presbítero, que cuida da administração da casa de Deus. Os presbiterianos interpretaram essa palavra e eles têm uma diferença lá, que eles chamam presbíteros, aqueles que auxiliam os pastores. Mas por que a gente não segue essa terminologia aqui? O que é o bispo? O bispo, o significado de bispo é o supervisor. Então, o bispo é aquele que olha além, que planeja, que tem uma visão. Então, supervisor, supervisão, visão panorâmica. Então, é o supervisor que aqui é chamado de bispo. Por que eu estou falando isso? Porque agora você vai entender. Os designou como bispo, eu estou no versículo 28, para fazerem o quê, gente?
pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Essa palavra pastorear é uma outra palavra que tem o sentido de aquele pastor de ovelha. O pastor de ovelha cuida de cada ovelha assim pessoalmente. Então aqui nós temos 3 características de um pastor. Aquele que atua de maneira administrativa, que é o presbítero. Aquele que atua mais como um visionário, de visão, que arrasta as pessoas para aquela visão de trabalho. E temos o pastor mais relacional, que é o poimê, que é o significado dessa palavra, aquele pastor bem pessoal. Então, as 3 palavras, nós entendemos, né, o meio batista nosso, entendemos que está falando da mesma pessoa com funções diferentes de atuação. Tem pastor que é mais administrativo, tem pastor que é mais visionário, tem pastor que é mais pessoal. É tão bom a equipe, porque aí um vai complementando o outro. Porque às vezes tem igreja que tem um pastor só. Aí o povo exige desse pastor que ele seja um super-homem. Alguns talvez já tiverem alguma igreja e exigiu demais de seu pastor. Calma com o andor que o santo é de barro. Já diz uma fala nordestina, né? Então, meus queridos, ainda bem que a gente tem uma equipe na igreja, né? Eu dou graças a Deus pela vida do Rogério, do Paulo, que me ajudam bastante, e os nossos líderes de PGs. Até porque essa questão de coerência não é só para pastor. O texto está falando para os pastores. Mas ser coerente é só para o pastor? Você como pai, você como mãe, você às vezes não percebe que a régua tem que ser mais para cima? Tem que bater nossa fala com a nossa vida? É muito importante vocês, até para perceberem num texto desse, como avaliar a liderança da sua igreja. Como avaliar se você mudar daqui, você vai para uma nova igreja, para você, essas qualificações da Bíblia não estão aqui de enfeite, não é verdade? Elas estão aqui porque tem um padrão para se seguir. Então, queridos, aqui, essa coerência, Pedro, ele fala, apelo para os presbíteros ou pastores que há entre vocês, e faço na qualidade de quê? Eu faço na qualidade de papa. É isso que Pedro falou? Não. Eu faço na qualidade de pastor também. Apesar de ele ser apóstolo, ele se coloca não de superioridade. Eu sou o líder da igreja. Jesus disse que eu sou o primeiro papa. Não. Eu sou como vocês, eu sou pastor também. Ao mesmo tempo que eu sou apóstolo, eu estou cuidando da igreja. Há um diferencial dos apóstolos que é importante a gente lembrar. Quando os apóstolos iam morrendo, eles não nomeavam novos apóstolos. Você já parou para pensar nisso? Curiosidade bíblica? Por que eles não nomeavam apóstolos? Porque aquele núcleo dos 12, que eram testemunhas oculares de Jesus, eles tinham um papel único na igreja. Eles eram os alicerces da igreja, por isso fala a doutrina dos apóstolos. Não surgiram mais apóstolos na acepção da palavra de testemunha da aflição de Cristo, que Pedro fala, eu sou testemunha da aflição de Cristo. Eu vi Cristo morrendo, eu vi o sofrimento, eu vi a tortura que Jesus passou. Então, nesse sentido, Pedro se coloca como um igual. Isso é muito importante para nós, porque às vezes a gente pensa, né? Tem tantos novos apóstolos surgindo aí, a todo momento, querendo um lugar de importância na igreja e tudo mais. Então, queridos, outra coisa, pastoreiem o rebanho de Deus. Não é manipulai o rebanho de Deus. Não está escrito explorai o rebanho de Deus. Eu já vi certos pastores falando que parece que eles olham as pessoas com um cifrão no olho. Olhando as pessoas
como se fosse assim, clientes, né, para vender um produto. Não, isso não é, pastor. Isso está mais para lobo. Não é verdade? E é importante a gente tomar, orem por eles, não por obrigação. O pastor não deve trabalhar de má vontade, mal-humorado. Você é líder de PG, você não pode ir para o PGA fazer o quê, né? Olha o PG que me deram. Só tem gente difícil aqui. A gente não pode pensar assim, não é? Olha meus filhos, todo mundo tem um filho maravilhoso. Eu vejo na igreja aquele povo bonito, os filhos educados, e olha os meus. A gente começa a comparar. Não. Você é mãe, você é pai, ame seu filho, ame os seus, apesar das dificuldades que cada um tem. Como Deus quer, tem três frases negativas aqui, vamos ver se já foram corrigidas. Ó. Não por constrangimento, não por constrangimento, mas de livre vontade, diz a palavra, não é? O contraponto disso. Não de sorte da ganância. O que diz aí? Não de sorte da ganância, mas o que no lugar? Não por cobiça. Não é isso que está escrito? 1 Pedro 5, não por sorte da ganância. Mas ele fala um aspecto aí. Boa vontade. Obrigado. E também não dominadores, mas como exemplos do rebanho. Um detalhe aqui, gente. Não por constrangimento, mas de livre vontade que está escrito. O sentido aqui, meus queridos, olha, Paulo falou, eu estou pronto para pregar o evangelho. A mesma palavra, quando Paulo disse em Romanos capítulo 1, eu estou pronto, aqui também é a mesma palavra, mas eu estou pronto, eu estou disposto. Não de sorte da ganância. A Bíblia não proíbe o sustento para os pastores. Há passagens que falam que os pastores devem ser remunerados. 1 Coríntios capítulo 9 desenvolve uma tese sobre o sustento do pastor. Assim como o pastor de ovelha animal, ovelha biológica, ovelha. Ovelha que faz mé, essa ovelha. Ele fala lá, não é justo que o pastor viva da lã, não é justo que o pastor viva do povo de Deus. O soldado, quando vai para a guerra, ele não vai custeando para ir para a guerra. Tem todo o governo que patrocina o soldado. Ele dando várias ilustrações. Então, o pastor é digno de honra. 1 Timóteo 5,17, os pastores que trabalham bem devem ser dignos de redobrados honorários. Então, a Bíblia não é contra, pelo contrário. A igreja precisa ajudar o pastor, sustentar o pastor de maneira mais generosa possível. Mas o que a Bíblia fala, cuidado com a ganância. E vocês sabem, volta e meia, tem líderes religiosos sendo acusados, usando o ministério como plataforma de lançamento, como donos de igreja, não é? Sendo que a gente acabou de ler que a igreja pertence a quem? Jesus. Ele pagou com seu próprio sangue. A igreja não é de pastor nenhum. Nós não somos donos dessa igreja. Nós somos aqui servos. A liderança da Bíblia é uma liderança que serve, não uma liderança que se impõe. Teve gente que já falou para mim, eu gosto de pastor que manda. O senhor é muito mole, não manda na gente. Não é meu perfil ser um mandão. Não é? Tem gente que gosta de ser mandado, né? Que alguém pensa por ela, que dá as respostas para ela, não é? Eu creio que o pastor é mais um formador. Né? O pastor Alan tinha essa dinâmica de ministério, ajudar as pessoas a pensarem, a crescerem, e não ficarem dependentes de um pastor. Tá certo? Não sorte da ganância, acabei de falar, cuidado com a cobiça. Timóteo também fala que ele não pode ser avarento, 1 Timóteo capítulo 3, não pode ser de torpe ganância, Tito, capítulo 1, versículo 7. O que mais? Não dominadores. É uma liderança serva. A gente olha para Jesus, que não veio para ser servido, mas para
servir. Olha o modelo de liderança. Então, o que se espera do pastor? Exemplo, exemplo, exemplo. Eu soube de uma igreja que tinha dificuldades financeiras e descobriu-se tempos depois, após a saída do pastor, a igreja estava com várias dificuldades financeiras e se descobriu que o pastor nunca contribuiu. Quer dizer, ele ensina, ele tem que ser exemplo. Então, a ilustração mostra para nós que não basta a gente ensinar um assunto, nós precisamos viver o que a gente prega e pregar o que a gente vive. Eu contei de manhã, quando eu era seminarista, os alunos lá na classe, uns 40 seminaristas, e eu lá. E eu olhava aquele povo assim, todo mundo vai ser pastor. E eu? Puxa, mas é muita exigência para ser pastor. Ai de mim, eu pastor? Ah, não, eu estou estudando para aprender a Bíblia, não para ser pastor. Eu tinha um medo, gente. Eu corri de ser pastor, porque é uma alta exigência, é uma alta responsabilidade. Até hoje eu sinto lá dentro de mim assim, Deus tem misericórdia de mim. E eu contei de manhã também um exemplo, que um irmão falou para o pastor assim, pastor, era um visitante da igreja, um dia na porta do culto, ele falou assim, pastor, puxa, haja esforço para fazer esse povo feliz, né? Aí o pastor olhou para ele assim e falou assim, mas eu nem tento fazer esse povo feliz. Nada disso. Eu não posso agradar a mim, não posso agradar o povo, eu tenho que agradar a Deus. A Deus é que eu tenho que agradar. E o pastor vocacionado tem que ter isso em mente, para ele não ser manipulado pelo povo. Para ele não ser puxado, um quer um jeito, outro quer de um jeito, puxa a gente para trás. Mas, queridos, eu estou trazendo isso aqui para nós, para a gente perceber que é um padrão para a igreja de Jesus, né, para a gente seguir. Então, continuando, meus queridos. Continuando, seja cuidadoso. E aqui tem 3 perigos. Cuidado com o orgulho, cuidado com a ansiedade e cuidado com o diabo. Então, para a gente ter resiliência na vida, cuidado. Cuidado com o orgulho. Onde que está isso? Olha os versículos lá. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele pegou, por isso que está entre aspas, Pedro pegou esse trecho aqui de Provérbios, capítulo 3, acho que é o 36 ou 34, ele pegou de lá. Deus resiste aos soberbos, né? Aos orgulhosos, que é um perigo, e fala aqui da submissão. A submissão aparece, de vez em quando aparece de novo. Você percebeu isso? A submissão, que a gente já vem falando desde o capítulo 1, não é? Aparece aqui de novo. E é interessante, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Essa palavra mais velhos aqui é aos presbíteros. Pressupõe que os jovens da igreja olham para os pastores, para os líderes da sua comunidade e são submissos, facilitam num tempo de perseguição para que a igreja deslanche. Não, ele está combatendo esse conflito de geração. Os jovens, graças a Deus por eles têm uma energia, só que às vezes o jovem quer mudança toda hora, não é verdade? Os idosos, os mais velhos, os mais experientes, vão dando uma maneirada. Então, ele está evitando o conflito de geração. Nem os idosos precisam ficar parados no tempo, nem os jovens também romper com boas tradições. Então, precisa de um bom diálogo, uma boa convivência. Mas a atitude que se espera do jovem aqui é submissão. Às vezes, nossos filhos, nós temos lutas em casa, nossos filhos crescem, e você fala assim, como está diferente meu filho? Meu filho, ele levava a sério tudo que eu falava. É porque, meu querido Carlos Almeida, à medida que seus filhos crescem, não é só nossa voz que fala com eles. São outras vozes da escola, dos professores, dos contatos com a internet. Vão fazendo, e aí nós precisamos, já desde pequeno, trabalhar isso, esse diálogo com os nossos filhos. Mas a ideia aqui também aparece, né, ao contrário do orgulho, sejam todos humildes, uns para com os outros. Idoso,
também você é chamado para ser humilde. Não é porque a pessoa é idosa que ela é sempre cheia de razão. Às vezes você tem que chamar um idoso com respeito, né? Como se fosse um pai, e também conversar com ele e ajudá-lo também a perceber. Eu comentei de manhã que eu estou fazendo um estágio e eu visito uma casa de repouso, tenho que dar algumas horas na casa de repouso. Tem alguns idosos lá que a gente foi estudar a história deles, idosos que, quando jovens, eles eram difíceis de lidar, briguentos, reclamões, espancadores, batia até na esposa, batia nos filhos de maneira assim, espancava. Hoje estão lá abandonados. De certa maneira, colheram o que. Não estou dizendo que todos os idosos estão assim, tá? Mas não é porque a pessoa é idosa que virou um santo. Porque às vezes a gente confunde isso, não é? Às vezes nós confundimos isso. Mas aqui está falando todos humildes, uns para com os outros. Deus, aliás, o orgulho foi o pecado que derrubou Satanás. Eu subirei, eu serei, eu assumirei. Satanás caiu quando o orgulho subiu a cabeça. Cuidado, gente. Cuidado com isso. E fala, cingivos de humildade. A ideia é pegar um cinto. O escravo, no Novo Testamento, ele colocava uma cinta de pano branca para as pessoas saberem que ele era escravo. A ideia aqui é você amarrar a humildade, que a humildade seja bem real na sua vida. Nós somos escravos de Cristo. Não combina. Eu sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Quem você pensa que é? Quem você acha que é? Não é? Cuidado com essa ideia que tem muito no Brasil. Veja com quem você está falando. Não, isso não combina com a gente. Continuando. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte. Quando? No seu devido tempo. Às vezes a gente precisa de uma dose de sofrimento para a gente experimentar a exaltação de Deus. Vários personagens do Antigo Testamento foram humilhados para depois serem exaltados. José do Egito, Daniel, o próprio Davi, Moisés, né, passaram períodos assim bem amargos, mas aquele sofrimento lapidou o caráter desses homens. Lancem sobre Deus. Outro perigo é a ansiedade, lançando sobre ele toda, eu gosto desse pronome aqui, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É pegar toda a ansiedade, depositar aos pés de Jesus. Não guardar nada. Cada dificuldade, cada tribulação, cada angústia, colocar aos pés de Jesus, limpar o coração. Tem uma citação, preocupação é uma forma de orgulho. Cristãos ansiosos se convencem de resolver seus problemas com suas próprias forças. O único Deus em quem confiam é eles mesmos. A ansiedade pode ser um Deus, sabia disso? Eu gosto de uma frase antiga que diz assim, ansiedade é igual uma cadeira de balanço. Agita, mas não leva para lugar nenhum. Legal, né? Pois é. Que mais, gente? Sejam sóbrios e vigiem, cuidado com o diabo, o inimigo de vocês. Esse é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo não é aquele que tem sobrenome igual o seu, igual o dos outros, não é? O verdadeiro inimigo não é de carne e osso. É como um leão. Às vezes ele aparece como leão para devorar, farejando. Às vezes ele aparece como serpente. 2 Coríntios 11, versículo 3. Cuidado, que a antiga serpente, ele pode tirar vocês da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ele pode enganar, ali a palavra enganar, enredar. 2 Coríntios 11, 14, não ignore os seus ardis, não ignore as suas armadilhas. Gente, às vezes alguma pessoa pode ficar com raiva de você. Ela monta uma coisa, ela interpreta você.
e ela semeia, ele é um semeador de contenda. Você já viu situação que você fala assim, mas o que eu fiz para a pessoa estar com tanta raiva de mim? Aí você vai examinar o que você fez e você vê que foi distorcido, você foi mal interpretado, a sutileza do mal. Cuidado, cuidado, sede sóbrios, quer dizer, vigiai. Vigiai e orai. Não temos forças para lutar contra o mal. São armas espirituais. Quais são as armas? Oração, Bíblia. Está perto do pastor, porque o pastor tem um cajado que bate na cabeça do lobo. Não é? Pastor Jesus, né? Bota o bicho para correr. Olha, como fazer com o diabo? Resistam-lhe. Como que eu vou resistir ao diabo? Permanecendo firmes na fé. Como é que eu vou resistir ao diabo? Está ligado em Jesus, conectado na fé. Palavra, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, é útil para te repreender, para te educar. A palavra. E outra coisa, saiba que outros irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Já aconteceu de você achar que você é um pobre coitado? Já aconteceu de você falar, eu sou um azarão, Deus está de marcação comigo. Teve uma mulher que um dia encontrei no mercado, de outra igreja, falou assim para mim, pastor, eu estou brava com Deus. Eu estou brava com Deus porque Ele não me atendeu. Já tem anos que eu estou insistindo naquele pedido, a coisa está complicando. Eu falei, que atrevimento da pessoa. Está falando de Deus como se fosse alguém que ela contratou, não fez o serviço que ela queria, e está aqui queixando, estou muito brava, tal. Então, meus irmãos, o salmista, no Salmo 13, ele está assim, deprimido. Olha como é que ele começa o Salmo 13. Mas o que está acontecendo? Você esqueceu de mim? Até quando? Você já viu quantos até quando tem nos Salmos? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Em outras palavras, o teu silêncio me incomoda. Aí ele fala, os inimigos estão rindo de mim. Os inimigos estão zombando de mim. Tem uns que estão falando, esse aí já está com o pé na cova. E o Senhor não vai fazer nada? Uma época que eu fiquei deprimido, gente, meu irmão mais velho, eu fiquei magro, minha barba ficou enorme assim, na época eu tinha cabelo, deixei tudo crescer assim, fiquei meio zumbi. Já contei essa história aqui no passado, zumbi, andando assim nas ruas. Não importava em comer e me alimentar. Aí meu irmão um dia falou para mim assim, que meu irmão era mecânico, o comércio dele tinha sempre gente lá, falou, o povo está falando que você está com o pé na cova. Aí eu lembrei do Salmo do Azarão, né? Até quando? Aí eu orava para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi um período difícil. Mas sabe como que o Salmo termina? Apesar de tudo, o Senhor me tem feito tão bem. Por isso eu vou cantar ao Senhor. Ele não termina no lamento. Ele não termina na rua da amargura. O Senhor tem me feito muito bem. E aí o coração dele vem de gratidão, não é? E Deus tem me feito muito bem também. Porque quando a gente está deprimido, a gente raciocina ao contrário. Parece que só você tem razão. Está todo mundo errado, o mundo é mau, as pessoas são más, não vale a pena, não paga a pena. E aí a pessoa fica com pena dela, eu sou um pobre coitado, ninguém me entende. Ela está fechada naquela bolinha da depressão. Cuidado, que o diabo gosta de usar essa matéria-prima para te deixar para baixo. Então, seja confiante. O contrário de tudo isso, né? Olha, esse é um núcleo desse capítulo que tem a ver com superação, assim, de maneira mais forte. O Deus de toda graça. É uma oração, né? Parece uma oração. Que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Está falando da glória eterna, futuro. Depois de terem sofrido, é a carta de Pedro, né? Sofrimento, perseguição. Depois ele os
restaurará. Olha que lindo isso. E restaurará é a mesma palavra quando Jesus encontrou os discípulos na praia e fala que eles estavam consertando as redes. Essa palavra restaurar é a mesma palavra usada lá. Deus está trabalhando, consertando essas redes que somos nós, quebradas, surradas, machucadas pela vida. Ele está restaurando, aperfeiçoando. Ele os confirmará. Que atitude confiante. Confirmar dá uma ideia de fixar com firmeza. Os cristãos não podem ser inconstantes, andando de um lado para o outro como meninos, inconstantes, sem raiz, sem profundidade, sem base da palavra. Então, está falando para a gente que ele está fazendo de tudo para nos solidificar, confirmar. Fortalecerá, né? A palavra dará forças. Deus está sempre fortalecendo. A vida vai drenando, mas Deus está sempre renovando. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias. Os velhos se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 41. E fundamentará, né? E os porá, tem uma tradução que fala os fundamentará, que é a mesma coisa que os porá sobre firmes alicerces, que é uma ideia, queridos irmãos, de Mateus 7, lembra do homem sábio que edifica na rocha? Jesus é a nossa rocha, ele está nos fundamentando nessa solidez que é ele mesmo. Então, muito lindo esse versículo, gosto demais. Está aí para você mandar para alguém no aniversário, né? Alguém que está numa dificuldade, numa luta, numa doença, numa crise, aguenta firme, vai passar e Deus está te preparando para te dar sólido fundamento. Lindo versículo. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém? Só tem um PS da carta, que antigamente a gente colocava o PS da carta, com a ajuda de Silvano, que é o Silas, a quem eu considero irmão fiel. Paulo sempre tinha alguém do lado para ele discipular, para ele trabalhar, né? Tem sempre alguém assim, ele sempre menciona. Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Continuem firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações e também Marcos, meu filho. Quem é que está na Babilônia? Ele está falando da igreja que está na Babilônia. Mas espera aí, pastor, Babilônia não é a capital do Iraque? Onde que Pedro está? Pedro está em Roma. Mas o que quer dizer Babilônia aqui? Babilônia, eles usavam essa expressão como todo sistema que se opõe a Deus. Então, Babilônia é um símbolo aqui. É um lugar de rebelião. E Roma, naquele momento da história, representava uma Babilônia. Aqueles imperadores tiranos, violentos, aqueles imperadores doidos, né? Então, eles perseguiram os cristãos. Se ele está falando aqui, ele está falando de Roma. Envia saudações. E também Marcos. Quem é esse Marcos? É o autor do Evangelho de Marcos, porque Pedro contava para Marcos tudo o que aconteceu e Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, registrou o Evangelho de Marcos, inspirado pelas informações de Pedro e de Paulo também. Quer dizer que Paulo não, Paulo nem tanto, mas mais Pedro, porque Paulo veio depois. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor, paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Então ele termina com essa paz de Deus a todos nós. Maravilha, não é? Eu quero só terminar dizendo para nós aqui, Jesus é chamado no começo, eu quero terminar, meus queridos, olha aqui, ó, quando se manifestar Supremo Pastor, Supremo com letra maiúscula, Pastor com letra maiúscula, que vai se manifestar, que a qualquer momento ele vai voltar, que é o dono da igreja, o que ele comprou? Vocês vão receber a imperecível coroa da glória. Nós vamos receber galardões de Deus. Os pastores e há outras coroas, há outros prêmios também. Eu não sei te explicar esses prêmios, mas vai ser muito bom ouvir servo bom e fiel.
Não é verdade? Outra coisa, nós pastores falhamos. Se colocar uma lupa em nós somos todos imperfeitos. Seu líder de PG falha, sua mãe falha, seu pai falha. Todos nós cometemos erros. Esse Supremo Pastor, ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele já fez isso. Ele te ama demais. Ele deu a vida por você. Então a palavra dele é de muita confiança.